Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, dia 2 de julho, queremos nos colocar diante do Sagrado Coração de Jesus, pedindo a Ele que faça o nosso coração semelhante ao dele. Como é bom e como é importante pedir ao Senhor Jesus que coloque em nossos corações as suas virtudes, para que possamos ser bons, generosos, agradáveis, e que possamos realizar tudo conforme a vontade de nosso Deus. Vamos ouvir o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nós refletimos nesta semana que Jesus tem um grande carinho pelos pecadores. Isso não nos impulsiona ao pecado, mas isto faz com que nós reconheçamos que o coração de Jesus é misericordioso e tem amor por todas as pessoas. O Evangelho de hoje traz para nós esta realidade e nós precisamos compreender o que significa misericórdia. Porque às vezes falamos que Deus é misericordioso, que Deus é bom e que nós precisamos ser misericordiosos também. Mas aí nos perguntamos, o que é ser misericordioso? O que é querer a misericórdia? E Jesus no Evangelho vai nos mostrar que misericordioso é aquele que estende a mão para o pecador. Misericordioso é aquele que tem a alegria de poder abraçar aquele que necessita de carinho, de afeto, porque está vivendo fora da graça de nosso Deus. O Evangelho mostra que Jesus viu um homem chamado Mateus. Ele era coletor de impostos e, por isto, as pessoas o achavam de forma negativa porque ele coletava os impostos. E sempre que se mexe no bolso, a gente não gosta muito, não é verdade? Mas Jesus o chamou, passando por ali, disse: vem e segue-me. E ele se levantou e seguiu a Jesus. E foram à casa de Mateus. E ali houve uma festa, um almoço, um banquete, e ele estava sentado à mesa com cobradores de impostos e pecadores. Os fariseus, que sempre se colocam numa postura de santidade, que depois foi condenado por Jesus,
chamados de fariseus hipócritas, porque olham o outro e julga e condena. E Jesus, percebendo isto, ele envia, ele faz uma pergunta: por que me acusais? Eu vim para aqueles que precisam de mim. Eu vim para aqueles que são doentes. Eu vim para os pecadores. Então, o Evangelho traz esta dimensão para nós, de fato reconhecer o que é a misericórdia e como agir com misericórdia uns com os outros. Por outro lado, também, esse Evangelho revela para nós o chamamento de Jesus aos seus discípulos. Ele hoje chama Mateus, como chamou todos os outros, e como chama a cada um de nós também hoje. Chama-nos para o seu serviço. Por isso que, para realizar o seu plano salvador, o Senhor Deus conta com a colaboração ativa do ser humano, ao qual não cabe ficar sentado esperando que Deus faça tudo. Nós, às vezes, reclamamos muito das realidades, do que acontece ao nosso redor. Falamos que Deus não vê, que Deus permite as coisas acontecerem, mas Deus permite porque nos deu a liberdade para agir. E Ele conta com a nossa ação, conta com o nosso agir. Por isso Ele nos chama, para que cada um de nós possa dar a sua colaboração. Por isso nós somos convidados a ingressar no grupo daqueles que podem e devem realizar o projeto de Jesus que Ele nos pede. E também devemos nos colocar no grupo daqueles que têm necessidade da misericórdia de Deus. Eu ser misericordioso com alguém não significa que eu não preciso da misericórdia. Claro que sim. É como que se um necessitasse do outro, e todos necessitamos da misericórdia divina. Precisamos ser misericordiosos com os pecadores. Quem são os pecadores? Somos todos nós. Quem de nós não peca? Quem de nós não tem suas fraquezas? Então existe aqui a necessidade de todos nós buscarmos viver a misericórdia, a reconciliação, o perdão, porque nós queremos manifestar o rosto misericordioso do Cristo. Cada vez que agimos com misericórdia, que perdoamos alguém ou que somos perdoados, ali se revela o rosto misericordioso do Cristo. Então vamos sentir em nosso coração este chamado a auxiliar no reino de Deus, neste processo de conhecimento do reino. Eu faço parte, você faz parte, e juntos nós conseguiremos realizar com Jesus, porque Ele está sempre conosco, este reino tão falado, tão sonhado e que necessita de nossas mãos. Jesus chama Mateus, mas Jesus me chama e Jesus chama a cada um de nós. Sinta a alegria no seu coração de ser chamado por Deus para esse trabalho tão importante que a Igreja sempre nos apresenta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E seja feliz.